O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 já terminou e nós já temos o verdadeiro rei de Jeddah. Na verdade, Max Verstappen conseguiu vencer esse GP com uma certa tranquilidade. Na verdade, grandes disputas que resultaram realmente em uma vitória do piloto holandês. Mas o que muito tem se falado é que essa batalha aí pelo título mundial de 2022 é bem mais acirrada e que talvez Charles Leclerc merecia punições por conta desse GP de Jeddah. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Max Verstappen conseguiu conquistar mais uma vitória para sua carreira. Ele que acabou largando da 4ª colocação no meio da corrida, já estava disputando o primeiro lugar no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 com Charles Leclerc. E acabou que no finalzinho tomou a liderança do piloto monegasco para passar pela linha de chegada no melhor lugar do grid da Fórmula 1, o primeiro lugar, e se colocar no lugar mais alto do pódio para esse GP especificamente. Mas como se não bastasse, muito tem se falado sobre a possibilidade aí do seu principal rival, Charles Leclerc, também acabar sendo punido por diversas situações que, segundo muitos, seriam passíveis de punições por conta de direção, talvez até mesmo representando ali algo como direção perigosa. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha, porque isso contribui demais com o canal. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos falar mais sobre o que aconteceu nesse GP da Arábia Saudita que poderia ocasionar uma punição para Charles Leclerc. Eu sei que muita gente gosta aí de Charles Leclerc, muita gente gosta de Max Verstappen, mas nesse vídeo o meu principal interesse é ser o mais imparcial possível e realmente trazer informações de qualidade, análises de qualidade sobre os fatos que acabaram acontecendo na corrida do GP de Jeddah. Vamos começar ali pelo que aconteceu na disputa por quem passava primeiro na zona de aferição de DRS, que iria ali permitir com que o piloto que estivesse atrás pudesse abrir o DRS na reta dos boxes. Basicamente, deixa eu explicar o que acontece nessa zona especificamente. A reta dos boxes é uma das maiores retas da Fórmula 1 hoje em dia, uma das maiores retas de todos os autódromos que participam do calendário da categoria. Isso significa basicamente que quem tiver seu DRS aberto nessa reta tem uma vantagem considerável com relação ao adversário se ele estiver à frente ou estiver atrás. Mas deixa eu explicar um pouco melhor por que isso pode acontecer. A grande questão é que nós vimos no decorrer dessa corrida é que muitas vezes, como a zona de DRS está posicionada justamente na frenagem ali para a última curva do autódromo, muitos pilotos tinham a oportunidade de passar pela zona de aferição atrás do piloto em que eles tinham a intenção de fazer uma ultrapassagem. Mas no momento da última curva, eles tinham a oportunidade de ultrapassá-lo e dessa forma tinham duas vantagens. Uma, estar à frente do piloto em que eles planejavam a ultrapassagem. E a segunda, ter a oportunidade de abrir o DRS na reta e ainda assim conseguir conquistar mais alguma distância com relação ao seu piloto rival. Isso aconteceu muito nesse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. E essa batalha por quem passa primeiro na zona de DRS poderia garantir a um dos dois pilotos que ele realmente conquistasse uma posição ali no grid da Fórmula 1. E foi exatamente isso que aconteceu com Max Verstappen e Charles Leclerc. Começando pelo fato que depois do safety car virtual, Verstappen teve a oportunidade de se aproximar e muito de Leclerc. Muitos dizem que isso foi uma situação ilegal que também poderia ocasionar uma punição para o piloto holandês, mas talvez isso seja assunto para outro vídeo. Ou melhor dizendo, vamos falar logo aqui o porquê ele não deveria ser punido, ou talvez deveria. Explicando um pouco mais sobre como funciona esse regime de safety car virtual. Os pilotos precisam andar no máximo 30% da velocidade normal em uma volta rápida durante o GP, ou então, enfim, uma volta rápida na Fórmula 1. Significa basicamente que se a velocidade média em um autódromo é ali de 100 km por hora, por exemplo,
eles teriam que andar a 30 km por hora de velocidade média, e isso completando a volta. Significa basicamente que durante a volta ele poderia sim ultrapassar os 35 km por hora, ser mais lento também, contanto que na média ele ficasse em 30 km por hora. O que aconteceu basicamente é que Max Verstappen conseguiu manter esse intervalo melhor do que Charles Leclerc. Charles Leclerc concluiu algumas voltas abaixo desses 30% mais lentos do que uma volta normal. E por conta disso ele perdeu muito tempo com relação ao piloto que vinha atrás, que nesse caso era Max Verstappen. E por conta disso, Verstappen conseguiu se aproximar tanto de Leclerc durante as voltas ali no safety car virtual. Ou seja, teoricamente, Verstappen não mereceria tomar nenhuma punição por conta disso que aconteceu no GP. Agora, andando um pouco mais para frente na corrida e entendendo exatamente o que ocasionou a ultrapassagem, a gente pôde perceber que Charles Leclerc e Verstappen, em um momento de aferição do DRS, tiveram que travar freios nessa disputa para saber quem abriria ou não abriria a asa traseira móvel. E essa travada de freios que levou muita gente a ficar em dúvida. Será que Leclerc mereceria punição ou Verstappen mereceria punição por conta dessa direção que aparentemente poderia ser talvez até mesmo perigosa durante a corrida? Então a grande questão é que se Charles Leclerc tivesse feito isso, por exemplo, à frente de Max Verstappen, como aconteceu no caso do GP do ano passado de Jeddah, onde o próprio Verstappen freou na frente de Lewis Hamilton na tentativa de ceder a posição justamente naquele lugar de zona de aferição de DRS, isso inclusive ano passado causou um acidente. Se isso tivesse acontecido nesse ano, Leclerc seria punido sim, mas como os dois pilotos estavam lado a lado e os dois tiveram exatamente a mesma forma de defesa ali na tentativa de não permitir que o seu rival tivesse o direito ao DRS, justamente por conta disso nenhum dos dois merecia tomar punição nesse caso. Ou seja, a direção de prova foi 100% justa nessa situação específica. Agora, a outra questão que muitas pessoas têm falado, que Leclerc deveria sim tomar punição nesse GP da Arábia Saudita, é a questão das bandeiras amarelas. Na verdade, no finalzinho da prova, aconteceu um acidente no início ali do traçado, que fez com que alguns detritos fossem lançados no setor 1. Bandeiras amarelas começaram a ser balançadas e dessa forma acabou que Charles Leclerc teve a oportunidade de se aproximar mais de Max Verstappen. O piloto holandês reclamou muito, dizendo que Leclerc havia chegado sim no seu carro e que isso era injusto. Deixa eu explicar o motivo pelo qual Max Verstappen falou isso. Segundo o regulamento desportivo da Fórmula 1, em locais em que existem bandeiras amarelas, é necessário que o piloto seja mais lento do que o normal naquelas curvas ou naquele setor. Segundo Max Verstappen, durante a corrida não foi isso que aconteceu com Charles Leclerc. Inclusive o próprio Charles Leclerc, em uma das situações ali, não abriu o DRS e aparentemente foi por conta disso, porque naquele setor haviam bandeiras amarelas. Apesar de nas voltas posteriores ele abriria o DRS mesmo com as bandeiras amarelas. Mas será mesmo que ele merece punição por conta disso? Pouca gente sabe, mas na verdade os comissários de prova analisaram essa situação específica e o resultado não foi muito surpreendente. Na verdade, diversos pilotos aparentemente tiveram sim uma direção mais agressiva naquele setor nessas voltas finais. E na verdade os diretores de prova e os comissários não quiseram tomar nenhuma medida punitiva com relação a nenhum piloto. Aparentemente, o que poderia acontecer é que Charles Leclerc, sim, poderia ter passado ali mais rápido do que o normal. Mas como ele não conquistou a posição de Max Verstappen, talvez uma punição seria drástica demais para o piloto monegasco, como ele realmente não teve nenhum tipo de benefício por ter passado naquela zona mais rápido do que deveria. É claro que nós não sabemos exatamente se ele fez ou não isso. A gente apenas viu o áudio de Max Verstappen reclamando. Ainda tem o benefício da dúvida e seria necessária a análise ali da telemetria do carro de Charles Leclerc nessas voltas para que nós pudéssemos comparar com voltas rápidas e assim entender se ele realmente foi mais rápido naquele setor e merecia punições ou se não merecia. Mas até lá a gente precisa se contentar com a posição dos comissários
que disseram que não é necessário nem mesmo investigações com relação a esse caso. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que Charles Leclerc merecia algum tipo de punição por conta dessas duas situações específicas? Ou você acredita talvez que Max Verstappen também mereceria punição pelo que ele fez exatamente aí nessa corrida, por realmente se aproximar de Charles Leclerc em regime de safety car? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você pensa também. Para ser bem sincero, como eu já disse, me parece que nenhum dos casos é realmente passível de punição. Eu acredito que os dois pilotos estavam disputando a corrida e de uma forma extremamente justa. Nós não vimos nenhum tipo de situação que fosse antidesportiva, diferentemente de outras situações nos últimos anos da Fórmula 1. Disputa extremamente justa e que nos mostra que os dois, aparentemente, terão sim uma batalha incrível no decorrer desse ano de 2022 da Fórmula 1 e que deve sim decidir o título mundial desse ano especificamente. Torço para que essa disputa continue com essas lindas ultrapassagens e defesas de posição entre Charles Leclerc e Max Verstappen. E claro, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe as informações e analisei cada um dos fatos, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!